Ótima tarde para você. Está no ar o Boletim Legislativo desta quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Levantamento do Procon mostra que quase metade das pessoas que fazem apostas online já pediram dinheiro emprestado para fazer os jogos. E já estamos no outono. A estação começou às 6 horas da manhã. Vamos mostrar qual a previsão dos meteorologistas para este ano. É já já. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a celebrar termo de colaboração com a Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo, a ABRAP. Isso para o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil, o CEDIM, do bairro Altos da Vila Paiva. O local vai atender crianças de 0 a 5 anos de idade. Das obras, restam os últimos detalhes. Em breve, alunos do bairro Vila Paiva, na região norte, já poderão estudar em uma escola novinha, o Centro de Educação Infantil Professora Maria de Fátima Silvério Neri. O novo espaço terá 12 salas de aula, fraldário, solários, cozinha e refeitório. O novo CEDIM irá contar com 370 vagas para crianças de 0 a 5 anos. O diferencial é que irá ofertar vagas para meio período e para período integral. É uma procura dos munícipes, das mães trabalhadoras, vendo essa necessidade de colocar a criança em período integral. E aí, um dos motivos pelo qual essa escola está ofertando o parcial e o integral. Nós vamos começar com a 5.0 na educação infantil também, como no fundamental. E essa daqui está entre as 5 primeiras escolas que serão certificadas com a 5.0. A gestão do espaço vai ser realizada pela ABRAP, Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo. A autorização para administrar a escola veio a partir de um projeto encaminhado pela Prefeitura e aprovado pelos vereadores. A iniciativa permite que a Secretaria de Educação do município possa firmar um termo de colaboração com a entidade que garantirá a execução do trabalho pedagógico. Esse termo de colaboração, essa parceria, a Prefeitura ela entra com o prédio, e a coordenadora pedagógica, que é para fazer todo um alinhamento de rede, e a OSC, a contratação de funcionários, diretor, professor, educador, a equipe de limpeza, a equipe de cozinha. A diretora de Departamento da Educação Infantil ressalta que o principal objetivo do novo centro de educação é atender a crescente demanda por uma vaga na educação infantil da cidade. Desde 2021, estava identificando a necessidade de uma nova unidade na região norte. Nós já temos outras, o Otobone, o CEDIM Maroca, o SECOI Irmã Carmelitas, e aí por isso que a gente está fazendo essa nova escola, nesse espaço, que é para atender a demanda. Para o vereador Cláudio Apolinário, presidente da Comissão de Educação, o novo CEDIM é essencial para a população do bairro Vila Paiva, que há muito tempo cobrava uma escola na região. O parlamentar destaca que a criação do novo espaço representa um avanço importante na qualidade da educação do município. O que mais me chama a atenção é a estrutura do CEDIM. Nós estamos falando em 6 mil metros quadrados de área, 2.400 mais ou menos de área construída, trazendo mais tranquilidade aos pais que vão ter a oportunidade de colocar os seus filhos para estudar. Estamos falando de crianças de 0 a 5 anos, o que obviamente traz aos pais maior qualidade no que diz respeito ao cuidado com os seus filhos. Algo muito importante também é a questão de que é uma ampliação de vagas que vai servir tanto para pessoas que precisam de uma vaga quanto pessoas que precisam de uma redistribuição. Tem muitos pais que querem os filhos próximo de casa. Então essa região da Vila Paiva é uma região bastante importante, certamente vai ser um avanço para a região. A vereadora Juliana Fraga, relatora da Comissão de Educação, também defende a construção de uma escola infantil para o bairro. Segundo a parlamentar, a unidade será essencial para os pais e vai ser decisiva na educação dos alunos. Toda a escola é bem-vinda e importante para a cidade, mesmo que terceirizada. Apesar de ser contra a terceirização, gostaria que fosse administrada e conduzida pela Prefeitura, pela Secretaria da Prefeitura, Secretaria de Educação, com os professores e funcionários concursados. Mas a terceirização está aí, e para as crianças, para as famílias, lógico, é importante. Para os pais e futuros alunos, a nova escola do bairro Vila Paiva é uma vitória para a região. É a garantia do acesso à educação infantil
para muitas crianças. Nós vamos fazer aqui um mutirão de inscrições, né? Vai vir uma equipe técnica da secretaria, mas o pai também pode fazer pelo pré-Facebook ou ligar e agendar no 156. Está previsto esse período para a primeira semana de abril. Levantamento do Procon mostra que quase metade das pessoas que fazem apostas online já pediram dinheiro emprestado para fazer os jogos. Outro dado preocupante da pesquisa é que 71% dos apostadores afirmaram que perderam mais do que ganharam e 39% estão com dívidas por conta das apostas. O Procon considera os dados da pesquisa preocupante e alerta sobre os riscos da aposta online. A pesquisa deu o resultado de que 38% dos apostadores já adquiriram dívidas em razão dessa prática. Sobre o assunto, a diretora adjunta de Estudos e Pesquisas do Procon, Elaine da Cruz, falou sobre os resultados da pesquisa. Entrando aqui um pouco mais nos resultados desse perfil, a maior parte dos jogadores, eles são homens adultos, jovens adultos, né? E ganham até 2 salários mínimos. E aí é onde entra os alertas, vamos dizer assim, no sentido de que é preciso estar atento ao momento em que o hábito, ou o prazer, ou a brincadeira de jogar, ela se torna uma necessidade, ela se torna um vício, ela se torna algo incontrolável, que é a perda de controle, já que mais de 40% dessa amostra de respondentes que jogam, eles já têm dívidas, já contraíram dívidas, inclusive comprometendo poupança e ganhos, e os seus ganhos não são tão altos, a gente está falando de uma grande maioria com até 2% de salários mínimos e depois de 2 até 4 no máximo. O que é importante de se atentar é que, embora os entrevistados eles tenham ganhos de até 2 salários mínimos, o comprometimento de renda deles mensal nesse hábito de jogar chega a ser de entre 100 a 500 reais. A maior parte, ou seja, 74% deles, gastam até 500 reais por mês. Então, esse é o principal alerta para a gente, em que momento a brincadeira ela se torna um descontrole e um alerta de segurança para o indivíduo e para as suas famílias. O Procon registrou ainda 2.300 reclamações sobre as apostas online. Cerca de 90% dessas reclamações referem ao não pagamento, e devolução de valores desses prêmios. A porta-voz do Procon falou sobre como o consumidor pode acionar o órgão e como eles podem buscar ajuda em casos de infração. Bom, a população em geral pode reclamar no site da Fundação Procon sobre qualquer queixa que ela tenha em qualquer relação de consumo. Em especial, a partir de janeiro de 2024, nós colocamos um campo específico lá no nosso canal de reclamação online, um campo específico para se registrar queixas sobre jogos e apostas. A orientação é que, em havendo algum conflito nesta relação, o consumidor procure primeiro o fornecedor, ou seja, procure primeiro a empresa da qual ele faz este consumo. Não conseguindo resolver junto a esse canal primário, vamos dizer assim, que é a empresa fornecedora do serviço, ele pode e deve registrar na Fundação Procon, ou fazê-lo concomitantemente também. É isso, fica o alerta para todo mundo que faz uso dessas práticas de jogos de aposta online. É bom ficar atento às regras e também sobre os riscos para não se endividar aí com essas apostas online. Volto com você no estúdio. Quinta-feira é dia de conhecer 2 novas regras que entraram em vigor aqui na cidade. É o quadro Agora é Lei. Agora é lei. São José dos Campos tornou uma ação oficial da cidade a realização da campanha Junho Verde, com foco na educação ambiental. A partir da lei, o município se compromete a organizar e planejar atividades de conscientização ambiental, além de incentivar propostas pautadas na sustentabilidade. Entre as metas da campanha estão convidar escolas, ONGs e universidades para debater o assunto com estudantes e a população, a divulgação de informações sobre a importância do cuidado com as áreas verdes do município, realização de palestras e seminários, entre outras atividades.
Agora é lei. São José dos Campos poderá criar um programa de lixo reciclado nas escolas da rede pública. Esse é o objetivo de uma lei sancionada na cidade que autoriza as escolas da rede municipal a adotarem projetos educacionais voltados para a conscientização sobre o descarte correto de lixo e reciclagem. Segundo a lei, para cumprir os objetivos do programa, as instituições de ensino deverão implantar sistemas de coleta seletiva, além de atividades didático-pedagógicas para divulgar os impactos econômicos, sustentáveis e sociais que envolvem a reciclagem. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. E começou hoje às 6h02 da manhã o outono, considerada uma estação de transição. Ou seja, alguns dias costumam ser mais quentes, outros com temperaturas mais amenas. E claro que a gente quer saber qual a previsão para o outono de 2025. O João Delfino traz as informações para a gente. Boa tarde, João. Oi, Francine, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo. O verão chegou ao fim, o outono começa neste dia 20. Para a gente falar um pouco sobre essa estação, eu estou aqui com o Guilherme Borges, que é meteorologista, e vai explicar para a gente sobre o outono. Guilherme, boa tarde, né? Então, conta para nós o que é, né, o outono, o que a gente pode esperar dele. Boa tarde. Geralmente o outono, ele marca essa transição, basicamente, entre o verão e a estação inverno, que é a mais gelada, pode-se dizer assim, né? Então, geralmente, as características do outono, ele começa um pouco mais chuvoso e também mais quente, e conforme a gente vai caminhando para o meio dele, a gente vai tendo menos incidência de radiação solar, consequentemente, a noite vai ficando maior, consequentemente, dias mais curtos e, consequentemente, as temperaturas vão ficando mais amenas também. Então, geralmente, o outono, ele marca essa transição, sai de um período quente e chuvoso, que é o verão, e vai para uma estação mais seca e um pouco mais amena em comparação às outras épocas do ano. Então, a gente que estava acostumado com essas chuvas no período da tarde, aqui em São José dos Campos, nos últimos dias, o que vai acontecer? A gente deve ainda encontrar essas chuvas no começo do outono? Sim, basicamente esse começo agora, né, esse fim de março e começo do outono e esse abril também, ele é ainda de muita pancada de chuva, porque a gente tem muita característica de passagem de frentes frias aqui pelo sul e pelo sudeste, então a região aqui de São José dos Campos já é mais leste também no estado de São Paulo, então sofre com essa influência, e além de tudo isso, essas frentes frias passando, elas canalizam muita umidade, então essa condição ainda muito presente nesse início de outono faz com que seja muito chuvoso, então a gente deve observar isso sim, e também as temperaturas reduzindo gradativamente. A gente vai sentir as temperaturas baixar mais para dentro do normal da estação outono ao longo dos próximos dias. Então, a gente pode começar a tirar aquele casaco lá do fundo do guarda-roupa ou ainda vai ser um pouco mais para metade da estação? Vai ser um pouco mais para metade da estação. Sempre importante frisar que a gente teve muito calor também presente ao longo do verão. E a gente pode ter algum calor mais presente durante o outono, tá? Então, a gente vai demorar um pouquinho ainda a tirar aquele casaco do guarda-roupa, mas para o meio da estação, já caminhando ali para o inverno, a gente vai sim poder tirar esse casaco e usar ele com mais facilidade. E, Guilherme, a gente vê alguns nomes aí dos fenômenos, né, nas previsões do tempo, né? O El Niño, Laninha e tudo mais. A gente espera algo, assim, algum fenômeno nesse outono de 2025? Então, eu sempre gosto de falar, né, que o clima dos continentes ele é moldado pelo clima dos oceanos, tá? E a gente estava numa condição de resfriamento das águas do Pacífico, que é o Laninha, né? Só que agora, caminhando para os próximos meses, principalmente no boletim da NOAA, que acompanha mais basicamente isso, a gente tem uma condição de o Laninha saindo. Ele para de afetar basicamente o clima do Brasil. Então, a gente vai caminhar para uma neutralidade e a gente vai ter umas condições mais dentro da normalidade da estação outono. Na expectativa geral, principalmente em questão de chuva, é um pouco abaixo da média do que é normal ao longo da estação e em questão de temperatura, um pouquinho acima da média, porque a gente vai ter ainda alguns picos de calor presente. Tá certo, Guilherme. Agradeço as suas informações. Uma nova estação que chega e as orientações, a expectativa para esse outono foi passada aqui para você, nosso telespectador do Boletim Legislativo. Volto com você aí no estúdio, Francine. Obrigada, João. E com essa mudança de estação, é comum um aumento nos casos de doenças respiratórias. É só fazer um friozinho que a dona Zilda pega o agasalho. Aos 75 anos,
ela se protege como pode para não ficar resfriada. Eu me cuido também, né? Então, quando chega essa época do frio, né, a gente tem que ter mais cuidado com a saúde, né? E não é somente a dona Zilda que sofre com a queda da temperatura. O outono chegou e com ele vem um aumento das doenças respiratórias. A mudança de estação, combinada com o clima mais ameno desta época e ambientes mais fechados, criam um cenário perfeito para a proliferação de vírus e bactérias. Primeiro que nas doenças virais infecciosas, né, a gente tem a queda da temperatura, e essa queda da temperatura e o confinamento das pessoas, porque eles costumam ficar mais em locais fechados por conta da temperatura mais baixa, aumenta a proliferação viral, né, viral e bacteriana. Então, com o aumento da proliferação viral e bacteriana, a gente aumenta a incidência de doenças respiratórias. As doenças mais comuns nesta estação são as virais e infecciosas, como gripe e resfriado. Há também um aumento de casos de pneumonia e sinusite. Pacientes com condições alérgicas, como asma e rinite, enfrentam um desafio ainda maior, com risco de agravar os sintomas. Se você tem um paciente que tem asma, rinite, que adquire um vírus, ele pega um vírus da comunidade, uma bactéria, você tem a exacerbação da doença. Então, vem as crises de asma, a hiperresponsividade brônquica, as crises de rinite, que transformam-se em sinusite. Porque o paciente que não trata a sua rinite, a sua sinusite, ou até a sua asma, eles podem exacerbar com a doença viral e bacteriana. Nesse período, os grupos que precisam de mais cuidados são as crianças e idosos. A melhor forma de se prevenir é manter a vacinação em dia, essencial para evitar as doenças. Então, a gente tem a vacina da Covid, a gente tem a vacina da gripe, né? Que as vacinas da gripe, ela consiste em vários sorotipos do vírus da gripe, né? A da Covid é muito importante, que as pessoas estão deixando de vacinar. A vacina da coqueluche, né? Porque a coqueluche é uma doença que estava erradicada, que está voltando no nosso país. E a gente tem a vacina do pneumococo, que é uma bactéria também, que quando a gente faz a vacina do pneumococo, a gente evita a pneumonia, sinusite, otite e até meningite. E no outono, algumas dicas podem ser seguidas, como manter a casa sempre arejada, permitir a entrada do sol e intensificar a limpeza para evitar o acúmulo de mofos e ácaros. A gente precisa abrir a casa, a gente precisa entrar uma incidência de sol na casa para evitar a proliferação de mofo, porque no outono a gente já tem as quedas da temperatura, então pode começar a aumentar a proliferação de mofo na casa, que prejudica o paciente alérgico. Melhorar a limpeza da casa, diminuir a proliferação de ácaros, porque o ácaro ele gosta de proliferar no outono e no inverno, com a baixa da temperatura. Então, a gente tem que deixar a casa limpa, usar aspirador de pó, tá? Para remover o ácaro, principalmente aspirador com filtro EPA, que evita que esse ácaro dentro do aspirador volte para o ambiente. Então, o filtro EPA ele é um filtro muito importante no nosso aspirador de pó para evitar que o ácaro volte para o ambiente. E a prevenção é sempre o melhor caminho. Por isso, a dica é manter hábitos saudáveis e se proteger. Fica o exemplo da dona Zilda, que conhecemos no início da reportagem. Pequenos cuidados que ajudam a curtir o outono sem preocupação. Eu me cuido, eu tenho saúde até boa, sabe, pela minha idade, né? Vamos saber como será a primeira tarde de outono do ano, hora da previsão. Na tarde desta quinta-feira, o tempo será de sol com poucas nuvens no céu e à noite sem chuva. A máxima será de 26 graus com mínima de 17. Já para amanhã, sexta-feira, o dia terá predomínio de sol, que aparece durante a parte da manhã e da tarde. Ao final do dia, há chances de chuva rápida. A máxima prevista será de 27 e a mínima de 16. O PAT está com vagas abertas em diversas áreas. Vamos ver quais são as oportunidades na agenda de serviço.
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, ajudante de pintor, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de cafeteria, atendente de lojas, atendente de padaria, atendente de telemarketing, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de rotisserie, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de crédito, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de padeiro, balconista, barman, chapeiro, churrasqueiro, cobrador interno, consultor de vendas, copeiro, corretor de imóveis, cozinheiro, eletricista de instalações, eletromecânico de manutenção de elevadores, engenheiro de segurança do trabalho, fisioterapeuta, garçom, instalador de película solar insufilme, instalador reparador de linhas de telecomunicações, lavador de veículos, mecânico de automóvel, mecânico de motor a diesel, operador de acabamento, operador de caixa, operador de chave júnior, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, pedreiro, piscineiro, servente de obras, técnico de edificações, trabalhador da produção agrícola, tratorista operador de roçadeira, vendedor interno e veterinário. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de assistente de analista de produtos, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing ativo e receptivo, porteiro, recepcionista de hospital. E para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro da cidade. É isso, pessoal. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Todo o conteúdo da TV Câmara também está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta e, claro, espero você. Tchau, tchau.